Bom dia, pessoal. Sabadão, ainda às 8 horas. É um bom horário porque o sol está bem quentinho aí fora. Nada de preguiça, nada de ficar aí enfiado dentro de casa, porque precisamos estar aproveitando esse dia, esse sol, esse trabalho, essa luz, mas com certeza sempre estamos agindo de acordo com as instruções que ainda nos pede a prudência através da saúde. Precisamos fazer assim. Bom dia, Elizabeth, bem-vinda. Precisamos continuar ainda mantendo o distanciamento social, precisamos continuar usando álcool gel, mas precisamos aproveitar a natureza, a vida, a paz, a luz, não ficarmos sentados num cantinho, como dizia uma música muito famosa que eu não lembro, que falava esperando a morte chegar. Já pensou? Bom sábado para todos nós, que possamos ter um dia cada vez mais iluminado, não somente da luz do planeta Terra, mas a nossa luz interior, nosso Sol, que nos traz a certeza de que somos viajantes interestelares, ou seja, somos espíritos aprendizes, procurando uma jornada de algumas encarnações, evoluirmos. Vamos fazer então uma pequena leitura do livro Pão Nosso, para que a gente consiga já agradecer e já estarmos harmonizando com o nosso Evangelho. Vamos lá, abrindo o Pão Nosso no aleatório, que está O Trabalhador Divino. A lição número 90, para quem estiver em casa e quiser outro dia mais tarde dar uma olhadinha, livro Pão Nosso. O trabalhador divino, ele tem a pá na sua mão, limpará a sua eira e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com um fogo que nunca se apaga. João Batista, Lucas 3,17. Apóstolos e seguidores do Cristo, desde as organizações primitivas do movimento evangélico, designaram-se por meio de nomes diversos. Jesus foi chamado o Mestre, o Pastor, o Messias, o Salvador, o Príncipe da Paz. Todos esses títulos são justos e veneráveis. Entretanto, não podemos esquecer, ao lado dessas evocações sublimes, aquela inesperada apresentação do Batista. O precursor designa-o por trabalhador atento que tem a pá nas mãos, que limpará o chão duro e inculto, que recolherá o trigo na ocasião adequada e que purificará os detritos com a chama da justiça e do amor que nunca se apaga. Interessante notar que João não apresenta o Senhor empunhando leis, cheio de ordenações e pergaminhos, nem se refere a ele de acordo com as velhas tradições judaicas, que aguardavam o divino mensageiro num carro de glórias magnificentes. Refere-se ao trabalhador abnegado e otimista. A pá rústica não descansa ao seu lado, mas permanece vigilante em suas mãos, e em seu espírito reina a esperança de limpar a terra que lhe foi confiada às salvadoras diretrizes. Todos vós que viveis empenhados nos serviços terrestres por uma era melhor, mantende aceso no coração o devotamento à causa do Evangelho do Cristo. Não nos cerceiem dificuldades ou ingratidões. Desdobremos nossas atividades sob o preciso estímulo da fé, porque convosco vai à frente, abençoando-nos a humilde cooperação, aquele trabalhador divino que limpará a eira do mundo. Gente, não estamos sozinhos. O nosso mestre, nosso irmão, nosso querido amigo, definido aqui como o trabalhador maior, aquele que vai ali à frente
sempre com a ferramenta na mão, abrindo o caminho para nós. Nós somos os trabalhadores do grande trabalhador, do Mestre e do irmão Jesus. E que não desanimemos e procuremos estar a exemplo de Jesus, sempre com a ferramenta na mão, ou melhor, no coração, para agirmos de acordo com o Evangelho a cada vez que formos chamados a alguma situação de nossa própria vida que caiba a nós resolver. Pensemos sempre com o amor, sempre com o padrão que o Cristo deixou para nós, dentro de nossa capacidade evolutiva, mas não tomemos jamais nenhuma decisão precipitada, impulsionados por raivas, melindres ou algum outro tipo de sentimento que não seja o de construir Evangelho para que a gente possa raciocinar melhor, pensar com calma e agir de uma forma cristã. Vamos então, já agradecidos e já sintonizados ao Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho da manhã, no sabadão ensolarado, para iluminar cada vez mais a nossa vida e que possamos levar também as pessoas que cruzem o nosso caminho no dia de hoje um pouco desse amor, dessa paz, dessa luz. Abrimos o Evangelho no capítulo 14, honrar o pai e mãe, honrar o pai e a mãe, o item 1, 2 e 3, que fala sobre, vamos lá, instruções dos espíritos, a ingratidão dos filhos e os laços de família. Jesus disse para aqueles que o escutavam: vocês conhecem os mandamentos: não cometer adultério, não matar, não roubar, não prestar falso testemunho, não fazer mal a ninguém, honrar o pai e a mãe. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 10 e 19, Lucas 18, 20 e Mateus 19, 18 e 19. Honrem o pai e a mãe, a fim de viverem muito tempo na terra que Deus dará a vocês. Faz parte do decálogo do Êxodo 20 e 12. Piedade filial. O mandamento honrar o pai e a mãe é uma consequência da lei da caridade, do amor ao próximo, porque não se pode amar o próximo sem amar o pai e a mãe. O termo honrar encerra um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Deus quer que ao amor que se deve ter pelos pais se junte o respeito, a atenção, a obediência e a paciência. Assim é preciso ser mais caridoso e atencioso para com os pais do que para com o próximo de um modo geral. Deve-se ter também o mesmo carinho e atenção para com aqueles que assumem o papel de pai e mãe. O mérito desses pais será proporcional à dedicação que dispensaram a seus filhos não biológicos. Deus sempre pune com rigor toda violação a este mandamento. Honrar pai e mãe não é somente respeitá-los, é também ajudá-los em suas necessidades. É proporcionar a eles repouso na velhice, cercando-os de cuidados como eles fizeram conosco na infância. É principalmente para com os pais sem recursos que se demonstra a verdadeira piedade filial. Existem filhos que julgam estar cumprindo o mandamento, honrar pai e mãe, dando-lhes apenas o necessário para que não morram de fome, enquanto eles não se privam de nada. Colocam seus pais nos piores cômodos da casa, só para não deixá-los na rua, reservando para si o que há de melhor e mais confortável. Menos mal quando não fazem de má vontade, obrigando os pais a fazer os trabalhos domésticos pelo resto de suas vidas. Caberá aos pais velhos e fracos servirem os filhos jovens e fortes, quando eles ainda estavam no berço,
sua mãe comprou-lhes o leite com que os alimentava? Contou quantas vezes deixou de dormir quando estavam doentes? Contou quantos passos deu para proporcionar os cuidados necessários? Não. O que os filhos devem a seus pais pobres não é só o estritamente necessário. Devem dar a eles as pequenas alegrias do supérfluo, as atenções, os cuidados carinhosos, pois estarão apenas retribuindo o amor que receberam e pagando uma dívida sagrada. Essa é a única piedade filial aceita por Deus. Infeliz daquele que esquece sua dívida para com aqueles que o sustentaram na infância, aqueles que, com sua vida material, lhe deram também a vida moral, e que muitas vezes se submeteram a duras privações para lhe assegurar o bem-estar. Infeliz do ingrato, porque será punido com a ingratidão e o abandono. Será atingido em suas afeições mais caras, algumas vezes já na vida presente, mas certamente em outras existências em que sofrerá o que fez os outros sofrerem. É bem verdade que alguns pais descuidaram-se de seus filhos, ou descuidam-se de seus filhos, e não são para eles o que deveriam ser. Cabe a Deus puni-los. Não cabe aos filhos censurá-los, porque talvez eles mesmos fizessem por merecer. Pais assim. Se a lei da caridade manda pagar o mal com o bem, ser indulgente para com as imperfeições alheias, não maldizer seu próximo, esquecer e perdoar as faltas e amar até mesmo os inimigos, quanto maior não deverão ser as obrigações em relação aos pais. Os filhos devem, portanto, tomar como regra de conduta para com os pais todos os ensinamentos que Jesus recomenda para com o próximo. Também devem estar cientes de que toda conduta condenável em relação a estranhos é ainda mais condenável em relação aos pais. O erro que se comete em relação a estranhos pode ser considerado apenas uma falta leve, mas o mesmo como erro cometido em relação aos pais pode ser considerado um crime. Por esse caso, existe a falta de caridade e ingratidão. E esse capítulo é muito extenso, muito grande. Olha só, para mais um pedaço legal, para o item 4. Leiam o item 4 em casa, mas só o item 3 já é, com certeza, o que nós precisamos estar sempre ouvindo. Aí vai ter pessoas que vão falar assim: nossa, eu sempre tratei bem meus pais, graças a Deus, que bom. Mas vai ter aqueles que vão pensar assim: meus pais também não ligavam para mim. Está bem claro aqui que não cabe aos filhos julgar e nem castigar os pais, sim cabe a Deus, ou seja, a própria lei de causa e efeito. E vai ter aqueles que vão falar assim: nossa, eu briguei com meu pai e minha mãe, por que eu briguei? Ou seja, é um trecho realmente que mexe muito com o sentimento humano em relação aos pais biológicos. É uma parte que nos deixa assim, às vezes, sem palavras, até com vergonha de ler algum trecho, porque a gente às vezes se enquadra em alguma parte, ou já se enquadrou, ou conhece alguém que se enquadra e fica até com receio de falar, achando que ele está falando direcionado, que é uma bala direcionada para algumas pessoas. Mas não é, gente, não é mesmo. Porque todo mundo já passou por isso daqui, se não passou nessa vida, passou em vidas passadas, ou aquela fase mais rebelde, quando está começando a conhecer o mundo, a gente acha que sabe de tudo, a gente vai deixando as coisas para lá, vai escolhendo o melhor para a gente, vai falando assim: meu pai e minha mãe não precisam mais viajar, nem passear, porque vocês já são muito velhos, e a gente vai cometendo injustiça sim, não só com os pais, mas como fala aqui nesse trecho, com todo mundo. Só que com os pais e mães é uma gratidão bem maior, porque eles doaram uma parte muito importante das suas vidas para fazer com que a gente crescesse, a gente estudasse, a gente se alimentasse, se cuidasse, médico, remédio, vitamina, passeio, brinquedo. Deram para nós muito esforço pessoal, muitas horas de sono, mas nem todos. Mas voltamos a falar, esse trecho fala bem claro: não cabe a nós julgarmos se nossos pais foram o que deviam de ser para nós ou não. E que também
todo mundo tem o pai que merece, a mãe que merece, todo mundo tem o filho que merece, a filha que merece, o genro que merece, a sogra que merece, e assim vai. Mas que a gente desperte para valorizar essa duplazinha, né? Que aceitou a ter como uma tarefa um filho ou uma filha, ou cuidar de alguém, porque não somente o filho biológico que trata aqui, mas de uma forma geral, aquele que ocupa a posição de mãe e de pai, e às vezes faz, mas não faz tudo o que sabia, ou às vezes tem alguma coisa que lhe atrapalha, às vezes tem alguma animosidade ainda que está dentro de si, que não deixa abrir o coração plenamente, às vezes tem medo de não ser reconhecido pelo filho ou pela filha, tem medo de ser taxado quadrado, redondo, retangular, coroa, que está fazendo dissimulação. Exatamente, meus irmãos, é muito difícil lidar com a personalidade dos seres humanos. É muito difícil compreender, na verdade, o que eles querem transmitir. Então, o que fazer? Procurar ser verdadeiro. Procurar ser um exemplo dentro do que aprendemos na doutrina de Jesus. E não esperar muitas coisas, não cobrar muitas coisas, e sim fazer. Se não der para fazer, é porque você não quer ou você não aprendeu, mas é preciso fazer. Uma vez que estamos em condições, na situação de responsável, temos que ser responsáveis. Porque um dia não será cobrado pela nossa própria consciência, como também consta uma parábola do Evangelho, que fala assim: o que fizeste dos filhos que eu deixei à tua guarda? E nós vamos pensar, podia ter feito mais alguma coisa? Será que eu não podia ter me doado um pouquinho mais? Será que faltou paciência? Será que sobrou orgulho da minha parte para não me rebaixar tanto? Então, essa análise de consciência, a gente não precisa esperar morrer para fazer, não. Não precisa, não. Vamos começar a fazer agora já, com aquele conselho de Santo Agostinho, que também está no Evangelho de Jesus, segundo o Espiritismo. Vamos começar a fazer uma análise, uma reflexão, olhar para o nosso interior, ficar pensando. Uns minutinhos por dia não vai fazer mal para ninguém, vai fazer até que a gente cresça. Em relação aos pais, em relação aos filhos, em relação à vida de uma forma geral, aquela análise. Deixei de fazer algo de bom, perdi uma oportunidade de ser útil, fui grosseiro com alguém, fui indelicado, deixei de servir. Por que eu fiz isso? O que me atrapalha? O que me incomoda? O que eu posso melhorar? É uma autoanálise, isso é tão importante. Quando eu conseguir realmente ser críticos conosco, nós vamos começar a ver nossos pontos que precisamos melhorar. E não pense assim, foi só um pouquinho ignorante, não tem a vida toda, também foi ignorante comigo. Até me faltou respeito comigo, falta respeito também, bateu, levou. Até quando a gente vai ficar nesse pensamento de olho por olho, dente por dente? Nós sabemos que nos satisfaz momentaneamente nosso ego, ter falado mais alto, ter sido respeitado, entre aspas, ter sido ouvido, atendido. Mas será que aquilo ali não foi somente para satisfazer momentaneamente nosso ego, que nós mesmos, algum tempo depois, iremos estar nos cobrando? Então vamos ter esse senso, essa consciência, de não sermos aquela vaquinha de presépio, que está sempre assim, né? Também aquele bezerro desmamado lá, aquela cabra que chuta tudo, quebra tudo, que não tem paciência para não. Procurar um meio termo, um bom senso, um equilíbrio, para que a gente consiga viver em paz, respeitando a nós e ao próximo, tá bom? Então já são 8h20, alonguei um pouquinho, mas eu agradeço a vocês todas, a vocês todos, e amanhã, a pedidos, domingo, 9 da manhã, tá bom? Só domingo vai quebrar os 8 da manhã, o restante às 8, segunda a sábado às 8 e domingo às 9. Obrigado e com Jesus.